Bem-vindos a mais um Conversa na Novos. Hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância para o ano que vem, que é o crescimento econômico. Aqui ao meu lado está Daniel Silva. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, e você? Tudo bem. Esse assunto ele pode ser introduzido por um outro Conversa na Novos que a gente fez, que foi com você mesmo, Daniel, sobre transmissão de política monetária. Então, a gente tem aí a taxa Selic a 4,5% ao ano. Você teve uma redução substancial ao longo desse ano, desde o meio do ano até hoje, e agora a gente vai começar finalmente a sentir os efeitos desses juros mais baixos sobre a atividade econômica. Fala um pouco para a gente de toda essa perspectiva de transmissão de política monetária, como essa taxa de juros mais baixa vai ajudar no crescimento econômico de 2020. Ok. De fato, como a gente falou no último conversa com a Novos, a gente tem diversos mecanismos de transmissão da política monetária para os preços e para a atividade econômica. E para a atividade econômica em particular, a gente tem o canal dos juros, que era muito importante e que a gente citava que estava apenas começando a fazer efeito sobre a economia, né, na época do último vídeo, né? Então agora a gente já tem mais trimestres em que a gente está nesse processo de redução da taxa de juros, que veio lá de 14,25 inicialmente, fez uma pausa ali em 6,5 e agora já está em 4,5. E isso agora já tem um efeito mais visível e maior sobre a economia, né? A gente vê diversos pontos bem importantes, tanto na indústria quanto no comércio, que na nossa visão sinalizam que a economia está ganhando mais vigor, e isso tem se transmitido inicialmente para o mercado de crédito. A gente já vem chamando a atenção para esse ponto há algumas comunicações da Novos, e isso, por sua vez, se transmitindo para a economia real. O canal de crédito, ele até o momento, ele está funcionando melhor para o crédito da pessoa física. De alguma forma, a gente pode falar que o crédito imobiliário ele é o que mais sentiria e que ele começa a sentir. A gente vê também já alguma recuperação na construção civil. Veículos também é um exemplo clássico. Então, o crédito da pessoa física já tem claras demonstrações de que está captando esse ambiente de juros mais baixos. O crédito da pessoa jurídica, ele ainda estava começando a crescer de uma forma mais lenta, mas agora dá para ter uma visão um pouco mais otimista para o ano que vem com relação ao apoio que isso daí vai dar para o crescimento econômico, não é? Sim, já tem cerca de um pouco mais até de 2 anos que a parte de crédito a pessoas físicas vem crescendo a taxas bastante vultosas, e a gente sempre via a parte de pessoa jurídica crescendo uma taxa mais moderada, né? Então, mais recentemente, nos últimos 2, 3 notas do Banco Central sobre o mercado de crédito, a gente já vê alguns indícios que o mercado de crédito também nesse segmento está ganhando um pouco mais de vigor, e a gente vê, quando a gente pega uma taxa acumulada em 12 meses, enquanto a taxa de PF está crescendo a um ritmo próximo a 15% ao ano, a taxa de PJ ainda está com um crescimento mais tímido, mas também já chegou na casa de 2 dígitos e hoje está crescendo a cerca de 10% ao ano, que é uma taxa também nada desprezível. E lembrando que para PJ em particular, a gente também não necessariamente tem apenas o meio do crédito formal para as empresas tomarem recursos, né? A gente tem emissões externas e também tem emissões de debêntures, que são formas que também estão crescendo bastante nos últimos meses, então, quando a gente faz essa janela também de 12 meses. Quando a gente coloca essas emissões, tanto externas quanto internas, junto ao crédito concedido à pessoa jurídica, o crescimento é expressivo. Fica ainda mais expressivo quando a gente vê essa medida que a gente até chama de crédito ampliado, né? Quando soma essas outras modalidades de recursos que as empresas também podem pegar. Então, saindo um pouco do crédito, do canal de transmissão da política monetária, indo mais agora para o mercado de trabalho. A gente já vê algumas indicações do mercado de trabalho formal, de alguma forma, crescendo de uma maneira mais firme. O CAGED já demonstra criações líquidas de empregos há bastante tempo. E aí, a gente tem uma perspectiva de redução da taxa de desemprego para o ano que vem, da continuidade dessa criação de empregos formais na economia brasileira. Fala um pouco para a gente qual é a perspectiva para 2020. O mercado de crédito é também bastante importante nesse nosso cenário de retomada da atividade econômica, né? Então, a gente tem esse primeiro pilar, que é a política monetária expansionista e contribuindo para um avanço do mercado de crédito. Por si só, já é
um pilar de sustentação bastante importante, mas mais recentemente a gente tem também a ajuda do mercado de trabalho. O mercado de trabalho, como você falou, Tomás, na parte formal, né, que é com emprego com carteira de trabalho assinada. Até metade do ano, ali, mais ou menos por volta de maio, junho, a gente ainda estava com um mercado de trabalho ainda muito frágil, digamos assim. Às vezes um mês subia ali a geração de empregos, mas no outro devolvia tudo. Mas desde então, ali pegando a partir de julho, a partir de agosto, a gente vê uma retomada bem mais consistente, sempre rodando ali em torno de 50 mil vagas de emprego geradas ao mês com ajuste sazonal e até gradualmente crescendo nos últimos meses. E quando a gente também pega o fluxo de pessoas no mercado de trabalho, que é a soma das pessoas admitidas e demitidas, isso também é um sinal de maior vigor no mercado de trabalho como um todo, né? A gente está vendo uma maior movimentação de pessoas e isso também sinaliza que o mercado de trabalho está ganhando mais força. Tá. Então vamos agora para os componentes que a gente costuma olhar mais no mês a mês para sentir mais ou menos qual a temperatura da atividade. Que a gente pode pensar, de um lado tem a indústria, né, que na verdade ele vai trazer o que é dinamismo de atividade econômica, vai ser a primeira coisa a recuperar, né? Então a gente tem aí produção de bens de capital ainda um pouco frágeis, tem a produção de bens duráveis mais firmes, tem a produção de bens intermediários mostrando uma recuperação agora. Então, olhando para a indústria, dá para a gente ficar otimista no ano que vem? A gente acha que a indústria vai ser o segmento a catapultar o nosso crescimento para 2020? Dá sim para ficar otimista com esse setor da economia, né? A parte da indústria, apesar de quando a gente olha o PIB, ela tem uma proporção ali relativamente pequena do PIB, o grosso é a parte de consumo e serviços, que são 2/3, e a indústria só ali aproximadamente 20%, ela é importante porque ela que dita essas viradas de ciclo, né? Ela é a primeira a reagir quando a economia está retomando e também a primeira a sentir quando a economia está começando a fraquejar, né? Então, e olhando por esses segmentos, que são os principais segmentos da indústria, a gente também vê um maior dinamismo. A parte bens de consumo já bastante estimulada pelo consumo desses bens, que vem de um ritmo forte nos últimos trimestres, justamente amparado nessa recuperação do mercado de crédito, que tem impulsionado em particular o setor de veículos. As vendas são muito fortes e tem até ajudado a compensar o efeito da Argentina para baixo nas vendas nesse ano. E também pegando a parte de bens intermediários, esse é um segmento mais de núcleo mesmo da indústria, um componente mais ligado à atividade própria do segmento e que responde a 60% da produção industrial, quando a gente vê o dado do IBGE, a gente também vê um dinamismo bem maior desse segmento, né? Se a gente pega, por exemplo, a média móvel de 3 meses, já tem alguns meses seguidos em que a gente vê uma sequência relativamente importante e sustentada de crescimento. A gente pode falar que até outubro, quando a gente faz a média móvel de 3 meses anualizada da indústria geral, a gente está crescendo quase a 6% de taxa. Então é um número muito expressivo. É natural que você tenha alguma acomodação, porque não seria natural crescer essas taxas no ano que vem. Mas, de qualquer forma, é um número, né, é uma trajetória que traz otimismo para 2020. Né? Então, a gente pensando agora em varejo. Né? Varejo, a gente teve números mais fortes em setembro, a gente falou que era a Semana da Pátria. Todos os números prévios da Black Friday, eles mostram a quantidade de vendas muito firmes, números de 2 dígitos muito elevados aí do aumento das vendas. Mas aí a gente falou, outubro talvez você não consiga captar uma melhora nas vendas, porque ele cai entre 2 períodos que vão ser muito fortes, né? Setembro e novembro. Mas aí outubro também veio bom e, de alguma forma, tem alguma tendência acontecendo dentro das vendas do varejo. Mostra que o consumidor está ampliando sua demanda, ele está consumindo mais, ele voltou de alguma forma a pegar no tranco, voltando a consumir. E isso daí é muito importante quando a gente pensa para o ano que vem, não é isso? Sim. A parte de consumo, ela até reagiu um pouco antes ali da indústria, quando a gente faz o relativo ali entre os setores, mas ainda era muito concentrada nessa parte de veículos, dado que o crédito também respondeu
mais cedo ali em relação aos demais setores da parte de comércio, da parte de serviços, mas mais recentemente a gente tem visto um maior dinamismo e um desempenho mais espalhado dessa melhora do comércio e do serviço que tem ajudado a essas taxas ficarem mais vigorosas, né? A derivada desse crescimento do comércio ela está ficando mais forte. A gente tem fatores temporários, claro, como o Tomás citou, que, por exemplo, a Semana da Pátria foi um evento inesperadamente positivo para as vendas, foi o primeiro ano que a gente lotou esse evento e teve uma adesão forte por parte das empresas. A gente também está tendo a liberação dos recursos do FGTS sobre a economia, mas o interessante é que mesmo quando a gente tenta limpar para esses fatores, a gente vê que mesmo se não tivesse esses fatores temporários, o comércio, o consumo continua com uma força própria, que é muito importante a gente tendo em vista o comportamento do consumo no ano que vem, né? Vem o mercado de crédito ajudando aqueles setores mais ligados a crédito, como a venda de eletrodomésticos ou eletroeletrônicos, a parte da renda aos poucos também melhorando, agora que o mercado de trabalho também tem alguns meses seguidos de recuperação mais sustentada, também ajudando a parte de vestuário, a parte de até livros e parte de material de construção. Então, é um dinamismo, de fato, mais sólido, não é mais concentrado em apenas no setor de veículos ou algum outro setor específico que nos deixaria mais atrás com a confiança nesse cenário de retomada econômica. Então, para finalizar, a gente acha que o Brasil cresce quanto em 2019 e quanto em 2020? Atualmente, a gente está com uma projeção de 1,1% de crescimento em 2019, achando que nesse quarto trimestre a gente tem todas as condições para, de novo, ter uma taxa de crescimento bem próxima à que a gente viu no terceiro trimestre, que foi de 0,6%. Então, segundo TRI, terceiro TRI e quarto TRI, quando a gente anualiza, todos a gente vai estar crescendo acima de 2 e ali mais próximo até mais próximo de 2,5. Então a gente vai falar, na média o crescimento de 2019 foi 1,1. Mas quando a gente anualiza o segundo, terceiro e o quarto trimestre... A trajetória ao longo do ano é bem melhor do que a foto vai ficar. Então, por isso traz otimismo quando a gente pensa para qual deve ser a taxa de crescimento de 2020. Sim. E só consolidando esse cenário de 2019, a gente já vai ter contratado um crescimento de 2020 sozinho, se não crescer nada, em todos os trimestres do ano que vem, de 1% já, que é o mesmo crescimento que a gente vai ter aproximadamente em 2019. Juntando com esse maior dinamismo e com os efeitos adicionais das últimas quedas da taxa de juros que a gente está tendo agora, a gente acredita que isso vai ajudar a impulsionar ainda mais a atividade e a gente consegue chegar até uma expansão de 2,5% do PIB no ano que vem. Então, é para a gente ficar otimista para o ano que vem. Com certeza. Finalmente, depois de vários anos esperando o crescimento, 2020 vem. Com certeza. Isso aí. Então, é isso. Sigam as nossas redes sociais. Em breve, nós vamos disponibilizar novos conteúdos aqui no Conversa na Novos. Um abraço a todos. Até a próxima.